Meus queridos irmãos e amigos em Cristo, a paz do Senhor, que Deus continue dando a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Eu quero, nesse momento, compartilhar uma palavra a partir de Deus com a sua vida, pois estamos vivendo um momento meio caótico, onde as pessoas estão um tanto quanto desesperadas, mas nós sabemos que o nosso Redentor, Ele vive e vive para sempre. Nós estaremos em meio a essa circunstância, sempre acreditando no milagre, numa providência de Deus para com a humanidade, não é? Eu quero deixar algumas passagens bíblicas, e a primeira delas está inserido a segunda carta que Paulo escreve à igreja de Coríntios, seu capítulo número 4, e o verso 4 diz assim: nos quais o Deus desses séculos cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Paulo, ele escreve a Coríntios, na segunda carta, exortando aos irmãos, a humanidade, de uma maneira bem clara e enfática. Ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. A palavra incrédulos, irmãos e amigos, ela está inserida aqueles que não acreditam, seja ele quem for. Não vou aqui citar, nem nomear ninguém, nem classificar ninguém dentro dessa palavra, mas dizendo, salientando sempre que incrédulos são pessoas que não acreditam. Veem, mas mesmo vendo, não creem. Então, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E isto é muito preocupante, como todos estão vivendo esse momento de pandemia, e que o mundo clama por socorro. Observamos que em meio a tanta dificuldade, mesmo assim, a humanidade, ela deixa Deus para o último plano. É como que Deus fosse a última carta da manga que ele deveria usar. Mas a Bíblia nos recomenda para buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia também nos diz que bendito a nação cujo Deus é o Senhor. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é repleta de ensinamentos para todos quanto querem atentar com diligência para ela. Deus tem sempre uma resposta à humanidade. Vemos que pessoas, elas estão preocupadas com o seu bem-estar financeiro, com a sua posição. Ela está preocupada com tudo e todas as coisas que lhe diz respeito ao seu cotidiano. Mas o principal, que é a vida espiritual, nós vemos que é muito pouco. Mas vamos ler outro texto sagrado que está inserido em Mateus. Glórias ao nome santo de Jesus. Mateus, no seu capítulo de número 24. Eu vou ler alguns versículos para a nossa meditação. Fala sobre o sermão profético, princípio de dores. Quero deixar bem claro que eu não estou falando que isso seja princípio de dores, mas eu quero ler a Bíblia
para que você entenda e você mesmo interprete a Bíblia. Verso 3 diz assim: estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo, disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra, de rumores de guerra, olhai e não vos assustei, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas as coisas são princípio das dores. Então vos hão de entregar para ser atormentado e matar-vos, e seria odiado de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Eis surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas diz a palavra: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Meus queridos irmãos e amigos, aqui fala sobre o princípio das dores. Discípulos interrogam Jesus. Jesus responde a eles na altura da sua pergunta. Então, eu quero deixar enfatizado a você que vai ouvir esta mensagem, essa palavra, que em meio a essa circunstância, essa diversidade, essa pandemia que vem aí assolando a humanidade, há países aí que já perderam mais de 3 mil dos seus cidadãos, outros mais de 3.500 pessoas. Nós estamos hoje na data 20 de março de 2020, onde o mundo ele clama por socorro. Mas queira Deus que a humanidade literalmente se voltasse para Deus. E você observe que em meio a tudo isso há uma ação maléfica, pois a igreja, o povo, ele tem se retraído de se reunir para adorar a Deus. Mas enquanto outra assim, nós observamos que em outros departamentos, em outros lugares, as pessoas se aglomeram. Parece até que essa pandemia está dentro dos templos, das igrejas. Não estou aqui também para fazer apologia que você se reúne em igreja, em templos, etc. Não. Você tem que pensar, tem que realmente analisar a situação e pedir direção a Deus, pois nós estamos debaixo de leis humanas, somos submissos, somos concidadãos e temos que estar atentos a todas essas questões. Mas eu quero deixar essa mensagem para você, enfatizando que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles que não acreditam. E por isso há uma dispersação muito grande, as pessoas caminham sem direção, procurando alguma coisa que venha lhe satisfazer o seu ego, procurando socorro em lugares errados. Mas que Deus, por bondade e por misericórdia, continue iluminando o seu caminho, que você tome o rumo certo. Me lembro muito bem quando Deus, por intermédio de Moisés, mandou as 10 pragas no Egito. E eu quero salientar que aqueles que obedeceram à voz de Deus lá no Egito, os hebreus, não sofreram o dano da praga. Também quero deixar bem claro que eu não estou dizendo que o cristão ele não vai ser afetado por essa pandemia. Não é isso. Mas o que diz a Bíblia? Se nós acreditamos, se nós tivermos fé tamanha, Deus com sua bondade e a sua misericórdia nos alcançará e nos dará a vitória. Igreja do Senhor, irmãos e irmãs, amigos e amigas, reúnem-se todos
nesse momento difícil, para buscar a presença de Deus em santificação, para que o nosso Deus use de bondade e de misericórdia para com as nossas vidas. Que Deus em Cristo continue abençoando. Poderia me estender mais em minhas palavras, mas quero ser bem breve para que você entenda o que diz literalmente a Bíblia. Medite nesses versículos que foi lido, que você possa tirar as suas conclusões. Esta é a palavra em nome de Jesus. Amém.